Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet, o último vídeo desse ano de 2015 que não acaba nunca, o ano infinito. Pois é, gente, tô aqui de cara limpa, né, ou nem tão limpo assim, né, um pouco suja também, pra falar de um tema que eu queria já comentar aqui. Na verdade eu comentei um pouco sobre isso que eu vou falar aqui naquele meu vídeo sobre o politicamente correto, vou deixar linkado aqui embaixo. Vai ficar um pouco parecido com aquelas dicas que eu dei no final do vídeo, mas não são iguais, tá? Então não tem uma certa sobreposição, mas não são a mesma coisa. A minha principal motivação para fazer aquele meu vídeo sobre o politicamente correto era principalmente as atitudes dos movimentos sociais, né, que estavam tendo pelo Brasil, que a meu ver estavam mais atrapalhando a causa que eles estavam defendendo do que ajudando. Estavam passando do limite, extrapolando, sabe, gerando um movimento igual e contrário àqueles que eles estavam atacando. E exatamente como a maior parte desses movimentos se tratam de minorias, né, as pessoas já não têm lá muita simpatia por eles, e esses movimentos agora eles estão ganhando antipatia de absolutamente todo mundo, né? Tem uma galera que está odiando esses movimentos sociais, né? E eu acredito que é porque as atitudes que os indivíduos desses movimentos estão tendo carecem de uma boa aproximação. Eles não estavam sabendo abordar as pessoas, né? Fazer uma abordagem que fosse mais simpática. Ficavam só xingando, né? Racista, machista, homofóbico, essas coisas todas aí. Eu achei até curioso que recentemente apareceram alguns idiotas aí na internet falando que eu faço isso, que eu xingo as pessoas de machista, racista, homofóbico, essas coisas. Sendo que é uma coisa que eu nunca fiz, pelo menos nunca fiz sem razão, né? Eu acho que eu nem lembro de ter feito isso, na verdade. E, pô, eu gravei um vídeo de 52 minutos justamente falando para as pessoas não fazerem isso, né? Ainda vem babaca falar que eu faço exatamente isso, sabe? Quer dizer, nunca viu vídeo nenhum meu e fica falando mal, né? Enfim, essas pessoas são algumas que precisam ouvir essas dicas que eu vou dar aqui hoje. Só que, se você for avaliar o Brasil como ele tá hoje, principalmente nas redes sociais, os movimentos dos, digamos assim, conservadores, né, que a gente pode colocar que estão no outro extremo, estão agindo igual. Estão fazendo as mesmas coisas. Todo mundo que discorda deles, eles colocam no mesmo balaio de gato, sei lá, petralha, esquerdopata, qualquer coisa desse tipo. Essa divisão das pessoas em grupos sociais de lados antagônicos, né, é bastante conhecido, é parte da natureza humana. O Átila explicou isso brilhantemente no vídeo dele do Nerdologia sobre coxinhas versus petralhas, eu vou deixar linkado aqui embaixo também, sugiro que vocês vejam. Mas não é porque é uma coisa que acontece naturalmente na espécie humana que a gente tem que deixar rolar livremente isso daí, porque como eu sempre digo, esse binarismo, essa falsa dicotomia, digamos assim, ela é emburrecedora, ela é geradora de ódio e de fanatismo. E você tem esse binarismo, assim, essa falsa dicotomia em várias coisas, né? Desde esporte até religião, mas essa polaridade política que está acontecendo aqui no Brasil, no momento é o mais grave de todos. Então você tem a obrigação de pertencer a um dos lados, e se você não está comigo, logo você está contra mim. Então, se você não concorda comigo e eu sou, digamos assim, conservador, então você é um petralha. Se você não concorda comigo e eu faço parte dos movimentos sociais, então você é um reaça, você é um fascista. E aquele pessoal que está no meio porque não se adequa a nenhum dos lados é chamado de um ou de outro, dependendo de quem está vendo, de qual é o argumento que você está dando. Ou seja, é essa coisa de formar grupos, né, que os seres humanos têm e de se auto-reconhecer dentro de um grupo, né? Você se sente mais forte quando você tem um grupo da qual você faz parte. Eu sei que boa parte do que está acontecendo agora no Brasil, dessa polaridade política, é em parte culpa do governo. Ponto. Governo federal mesmo, tô falando do PT mesmo. Você tem que concordar que a culpa é do governo. Não tem muito como discordar, você talvez discorde de por que a culpa é do governo, né? Da maneira como ele agiu, ou pior, da maneira como ele não agiu, né, em determinadas situações, né, permitindo esse tipo de polaridade política. Mas a gente também não pode pôr a culpa só no governo. Tem um outro motivo que também vai pau a pau junto com o governo como responsável por isso, que são o aumento do acesso às redes sociais, né? O uso da internet pelas pessoas. Porque as pessoas usam a internet, principalmente no Brasil, e hoje praticamente metade das pessoas do Brasil tem acesso à internet, né, para ver Facebook e WhatsApp, basicamente isso. Mas se você for lembrar que 2, 3 anos atrás praticamente ninguém tinha smartphone, que no Facebook mesmo só quem tinha acesso eram as pessoas que tinham internet banda larga em casa, tal, não sei o que era muito menos gente. Se você for pensar nisso, com a rapidez com que a tecnologia agiu, você também
também vai ver que ela tem muito a ver com o fato de você ter formado grupos extremamente polarizados, né, de política e de outros assuntos também no Brasil. Eu posso falar com vocês, que são parte da população, e que eu acredito que eu consigo influenciar positivamente, pelo menos para refletir, para raciocinar um pouco sobre as atitudes que vão tomar daqui para frente. Então vamos lá rapidamente para as 10 dicas do Pirula para não ser um fanático. Primeiro, e a mais importante, é uma regra praticamente cristã, na verdade: coloque-se no lugar do outro. Eu sei que tem gente que é intelectualmente incapaz de conseguir isso, mas é sério, você precisa se esforçar ao máximo que você puder para tentar fazer isso. Por quê? Porque aquelas pessoas que defendem uma ideia completamente oposta à sua, que você repudia completamente, e parece para você que elas não têm base nenhuma, que elas não têm nenhum tipo de razoabilidade, alguma coisa assim, provavelmente você vai achar nessas pessoas, que são seus oponentes, entre aspas, situações ou condições na qual, na situação delas, você faria igual, ou você também acabaria optando por esse tipo de conclusão que essa pessoa chegou. Então você vai entender os motivos que levaram uma pessoa a optar, digamos assim, por um dos lados, tá? Por ser contra algo ou a favor de algo. E talvez, ouvindo essas razões e se colocando no lugar da pessoa, entendendo o histórico daquela pessoa, você consiga entender esse motivo e você entenda essa justificativa. E muitas vezes é justificável, sim. E aí você consegue moldar a sua abordagem quando você tiver que falar sobre esses assuntos espinhentos com essa pessoa, ou com esse tipo de pessoa. Eu não tô falando aqui para você concordar com os argumentos do seu opositor, senão você viraria um opositor. Aí é muito fácil, não tô falando isso. Tô falando apenas para você entender a origem daquele argumento e como aquela pessoa se convenceu daquele argumento. A gente tem que entender que ter discordância é a coisa mais normal que existe. Você não precisa arrancar as calças e pisar em cima só porque alguém discorda de você. Ah, e só lembrando, argumentos não têm obrigatoriedade de serem respeitados, tá? Eles podem ser respeitados ou não, dependendo do tipo de argumento. E qualquer argumento pode ser confrontado, tá? Se você discordar dele. Agora, pessoas, ao contrário de argumentos, de ideias, a princípio elas devem ser respeitadas, a menos que depois elas se mostrem não dignas de respeito, digamos assim. Mas a princípio elas precisam ser respeitadas. Então, ataque os argumentos das pessoas, mas evite atacar as pessoas. Eu sei que quando a gente está discutindo sobre política é muito difícil não fazer isso, mas evite fazer isso. Sempre que possível, evite. Eu sei que às vezes não é possível, inclusive porque muitas vezes o argumento está realmente atrelado à pessoa que o disse, mas tenta não fazer, evite, por favor. 2, evite formar a sua opinião por memes. A gente está na era dos memes, ou seja, é uma ideia complexa que é apresentada num quadrinho, sem contra-argumento nenhum e que em 5 segundos você consegue ler. Mesmo para um olho muito bem treinado, sabe, um meme bem feito, ele pode ser absurdamente atrativo. Você pode ler aquilo ali e ficar com vontade incrível de compartilhar aquilo ali, porque exatamente aquilo condensa uma ideia que pra você faz muito sentido. Pense antes de apertar o fucking botão. Tá? Seja do Facebook, seja do WhatsApp. Pensa antes de compartilhar. Primeiro, reflita sobre aquele meme. Será que ele está realmente falando uma verdade absoluta, que faz todo sentido? Ou ele está usando uma falácia argumentativa que você poderia detectar se prestasse um pouco mais de atenção? Vou deixar aqui embaixo também alguns guias de falácias muito bons. Será que esse meme usa um argumento fraco, um argumento frouxo, ou mesmo é desonesto? Enfim, será que esse meme é verdadeiro? Ah, mas ele fala mal de uma pessoa que eu odeio, então ele deve ser verdade. Primeiro, não existe razão no ódio. Ponto. Não existe. O ódio, ele é, por definição, irracional. Se convence disso, tá? Segundo, não é porque alguma coisa fala mal de alguém que você odeia que aquela coisa é verdade. E se você for parar pra pensar, a probabilidade de um meme que fala mal de uma pessoa que você odeia ser verdadeiro é a mesma probabilidade de um meme que fala mal de uma pessoa que você gosta, ou que você defende ser verdadeiro. Ou a chance de ser verdadeiro um meme falando bem de alguém que você odeia, ou falando bem de alguém que você gosta. Memes são só uma imagem com um textinho. E no máximo, às vezes, vem acompanhado de um textão embaixo que não tem fonte nenhuma e ninguém lê. Nenhum meme é uma prova de veracidade de nada, a menos que você tenha corrido atrás e pesquisado as fontes para saber se é verdadeiro ou não. Então corra atrás da veracidade de todos os memes, mesmo que fale bem de alguém que você gosta, que fale bem de alguém que você não gosta ou fale mal de qualquer um deles. Memes são excelentes formadores de fanáticos. Evite-os. 3, e você também não invente histórias. Sabe, se você acreditou numa história inventada, é porque alguém inventou primeiro. Essa pessoa pode ter inventado alguma coisa só por causa da zoeira, ou ela pode ter inventado alguma coisa para defender um dos dois lados. Ou para dar suporte às ideias do lado que você defende, ou para
inclusive minar a credibilidade do lado que você defende para quando essa besteira for desmascarada, o outro lado poder crescer em cima. Então larga a mão de inventar notícia falsa, porque uma hora o feitiço vai virar contra o feiticeiro. É uma atitude desonesta e desleal. E se você estiver fazendo isso daí só por causa da zoeira, né, in the name of the Rue BR, você não sabe o estrago que você tá gerando. Sério, vira adulto logo de uma vez e faz alguma coisa útil da sua vida ao invés de ficar inventando história na internet. A menos que você faça um site que seja especializado em notícia falsa, mas aí todo mundo sabe que é falso, ou deveria saber. Então, sei lá, tipo Sensacionalista, Joselito Miller, essas coisas assim. E mesmo esses sites que são abertamente de notícia falsa, eu ainda acho que eles geram mais malefício do que benefício, mas tudo bem, isso daí não é assunto pra esse vídeo aqui. 4. Cuidado com gurus e em ter opinião pra tudo. Os seres humanos sempre foram influenciados por pessoas carismáticas, que tenham boa oratória e que falem bem. Tá? Isso daí sempre aconteceu, desde a época das tribos nômades, depois da sedentarização, em épocas de monarquia, épocas de ditadura, épocas de democracia, sabe? Na época do rádio, da televisão, e a internet não é diferente. Líderes são muito sedutores, eles falam muito bem, e eles têm uma opinião geralmente toda bem formadinha sobre todos os assuntos, obviamente de um ponto de vista que favoreça eles mesmos, né? E eles conseguem gerar muito bem uma pressão social para fazer com que as pessoas acreditem neles. Ainda mais quando todo mundo que você conhece segue esse líder, esse guru, etc e tal, ou boa parte das pessoas que você conhece segue esse líder. Desconfie dessas pessoas. Tá? Tanto pessoas que seguem líderes sem questionar, quanto os próprios líderes que têm opinião formada pra tudo. Admita que você não sabe, sabe? A melhor coisa, admita que você não tem posicionamento pra determinadas coisas, pra certos assuntos. Sabe? Você admitir que não sabe, ou que não tem opinião, ou que não tem embasamento, não vai fazer você ser burro, fraco, broxa, sei lá, frígido, qualquer coisa assim. É simplesmente uma sensatez, né? Você tá admitindo que você não sabe de alguma coisa, que portanto você não tem uma opinião formada sobre aquilo. Assim como admitir as suas limitações é uma opinião muito sensata, um guru que nunca erra ou que sabe de tudo, com quase toda certeza ele é um insensato, com quase toda certeza ele não tem essa sensatez, ou ele tem e tá te enganando. Então evite gurus, forme suas próprias opiniões, não só baseada no dos gurus, óbvio, escute as opiniões do guru, escute as opiniões de outras pessoas, dos formadores de opinião da internet, da qual eu me incluo também, escute essas pessoas, né? Mas não siga cegamente as pessoas, simplesmente você olha, reflita, para e pense e fala, não, tá, isso faz sentido, isso não faz, isso aqui é interessante, isso aqui não é, tá? Por que faz sentido, por que não faz, por que é interessante, por que não é, levante os argumentos e pense por si próprio, tá? E não tenha vergonha de admitir que às vezes você não tem opinião formada sobre determinado assunto. Simples assim. 5. Cuidado com o efeito manada. Quando você só anda com pessoas que concordam com você, é muito mais fácil para essas pessoas se fanatizarem e criarem aquele efeito psicológico de nós contra eles, né? Então nós fazemos parte de um grupo e eles são um grupo contrário na qual a gente tem que lutar contra, nós temos que derrotá-los de alguma forma. E isso geralmente acaba gerando essas atitudes intempestivas, violentas ou agressivas, por exemplo, tipo linchamento público, sabe? Essas coisas acontecem em parte por causa disso, por efeito de manada. Pessoas sozinhas, pensando com frieza de raciocínio, com calma, com tranquilidade, são muito mais razoáveis do que um grupo de pessoas gritando palavra de ordem. Até um grupo de astrofísicos inteligentíssimos pode se comportar como perfeitos babuínos se eles estiverem agindo em grupo e eles estiverem em um lugar em que todo mundo pense igualzinho e que tenha um oponente bastante óbvio contra eles. E vai por mim, eu já vi pessoas brilhantes, inteligentíssimas assistindo futebol e eu sei exatamente do que eu tô falando. 6. Procure algo de bom no lado oposto, ou seja, nos seus opositores. Esse talvez seja o exercício mais interessante a ser feito de todos que eu tô propondo aqui. Especialmente porque com quase 100% de certeza, se você não consegue achar nada de bom no seu opositor, no outro lado, né, que você está combatendo, é porque provavelmente você já virou um fanático. Eu, por exemplo, eu discordo de uma série de ideias. Muitas ideias eu repudio fortemente, mas eu consigo achar pontos positivos nessas ideias. Alguns pontos pequenos. Eventualmente eu não acho ponto positivo nenhum na ideia, mas eu consigo achar pontos positivos na pessoa que está defendendo esta ideia. Então eu chego e falo assim, pô, o cara tem realmente uma boa oratória, o cara realmente tem perseverança, o cara realmente é uma pessoa coerente com aquilo que ele defende. Sabe, são qualidades, são pontos positivos que a pessoa tem, apesar de ela estar defendendo uma ideia que às vezes você acha um absurdo. Se eu não consigo achar nada de positivo naquelas pessoas que pra mim só falam coisas abomináveis, eu tento procurar, porque eu me sinto incomodado com isso. Então, do mesmo jeito que muita gente às vezes vem me procurar falando, ai, Pirula, me incomoda porque eu concordo com tudo que você fala. Realmente, incomode-se se você concorda com tudo que eu falo. Procure os pontos de discordância que você tem comigo, porque não tá certo você ter só pontos concordantes comigo. A menos que, sei lá, você tenha vivido a minha vida. Né? E aí, sei lá, é complicado porque às vezes nem eu mesmo concordo comigo mesmo. A chance que você tem de concordar 100% com alguém ou de discordar 100% de alguém tende a zero.
Como eu falei, não dá pra afirmar 100% de certeza, mas tende a zero. Então mesmo que, por exemplo, eu não goste dos fanáticos, né? Por exemplo, eu tô discordando dos fanáticos, seja quais forem, eu preciso tentar achar algum ponto positivo naquelas pessoas, porque senão o fanático sou eu também. 7. Não desumanize o seu opositor. Desumanizar o seu opositor não é nenhuma ponte pro fanatismo. É uma ponte para se tornar um monstro. Tá? Aliás, praticamente uma tirolesa para monstruosidade. Tá? As pessoas sempre lembram daquelas histórias dos judeus que, antes das perseguições nazistas, eles foram sendo desumanizados através de propaganda, através de cartoons, sabe? Através de engenharia social mesmo, para que as pessoas não judias não enxergassem no judeu uma pessoa, um ser humano, não enxergassem um bicho, enxergassem uma criatura inferior, sabe? Uma coisa que não teria problema se fosse dizimada. E eu tenho visto exatamente esse mesmo tipo de comportamento, esse mesmo tipo de procedimento sendo utilizado no Brasil, tanto por grupos ditos petralhas quanto grupos ditos coxinhas. Desumanizar o seu oponente pode até ser um caminho curto para a vitória, digamos assim. Mas a vitória de quem? A vitória da humanidade é que não é. A vitória da paz é que não é. A vitória do seu ponto de vista... Olha, eu não sei como é que usando uma estratégia tão vil e mesquinha quanto essa, sabe, eu não celebraria uma vitória ganha desse jeito. Sabe, usando esse tipo de ferramenta. A gente tem que lembrar que daquele lado de lá, as pessoas que estão defendendo as ideias que você repudia muito fortemente, são pessoas, são seres humanos, têm sentimentos, passaram por histórias de vida, passaram às vezes por coisas muito parecidas que você passou, às vezes por coisas muito diferentes que você passou, que você não faz nem ideia do que é. E desumanizar essas pessoas que você discorda, transformá-las em monstros, é o primeiro passo para que você também se transforme num monstro. 8. Não escolha argumentos a granel. A realidade do mundo, ela é uma só. Mas existem várias maneiras de interpretar essa realidade. Algumas maneiras são verdadeiras, algumas maneiras são falsas. E a gente sabe quais são verdadeiras ou falsas, ou pelo menos a gente tenta saber, através de evidências. Não tente pensar evidências que corroboram aquilo que você já estava pensando e descartar as evidências daquilo que você discorda ou aquilo que aponta contra aquilo que você acredita. Seja coerente. Você tem que admitir que uma evidência de determinada natureza, se ela é válida para um argumento que corrobora suas ideias prévias, se ela for da mesma natureza, ela também tem que ser válida para corroborar um argumento contra as suas ideias, se assim as evidências apontarem. Tudo bem, tem algumas evidências, alguns indícios que são muito difíceis de você saber quais são verdadeiros e quais são falsos. Depende do testemunho de alguém, depende de alguém que viu e ninguém filmou, essas coisas todas. Mas nesse caso, o certo seria você falar, não sei. Não há boas evidências para eu me posicionar contra ou a favor dessa pessoa. O problema é que muitas vezes, quando é algo que vai contra alguém que você já não gosta, você tende a levar essas evidências como verdadeiras. E quando isso acontecer, pare e pense. Se fosse o mesmo tipo de evidência, da mesma natureza, falando mal de alguém que eu concordo, falando mal de uma ideia que eu concordo, eu ia acreditar tão facilmente ou eu ia ser mais cético, ia ter mais dedos, assim, ia ficar estudando para ver se é verdade ou não? Se for esse caso, se for o caso do ceticismo, então você tem que ser coerente, você tem que usar esse mesmo tipo de pensamento para aquele tipo de evidência que vai contra a pessoa que você não gosta, que vai contra as ideias que você repudia. Exercite o seu ceticismo dos dois lados, sempre. Usa o ceticismo uma ferramenta para tudo, sabe? Não só para quem você concorda, sabe? E sim também para quem você discorda. Dá para resumir esse ponto em não seja hipócrita. Eu acho que é o mais simples. 9. Reveja seus posicionamentos frente a novas evidências. Tá, esse 9 aqui é a continuação do 8 praticamente, né? Ou seja, você tem que levar em conta as evidências, prós e contras, mesmo que seja de pessoas que você discorda naturalmente. E se por um acaso essas evidências mostrarem que você estava errado, que você estava enganado sobre aquela pessoa, ou sobre aquela ideologia, etc., você tem que admitir que você estava errado. Sabe? Admita, sim, eu estava errado com relação ao grupo tal no que diz respeito a esse tipo de pensamento. Isso não precisa fazer você abandonar o seu lado, virar a casaca, ser fraco nos argumentos. Não. Na verdade, quem fala pra você que você está sendo fraco nos argumentos é algum fanático que está tentando lavar seu cérebro. Sabe, mantenha a sua linha de raciocínio, seja coerente consigo mesmo. Você não precisa mudar de lado só pra você abrandar o seu pensamento ou parar de defender a sua causa, a sua ideologia com mentiras. Com mentiras, seja da própria causa ou mentiras contra aquela outra causa que você ataca, que você não gosta. Ficar se fiando muito fortemente em ideologias que as evidências apontam que estão erradas, e pior ainda, o mesmo tipo de evidência que se estivesse apontando que estava certo, você ia estar aplaudindo. Ficar se fiando em ideologias independente das evidências faz de você uma pessoa teimosa, uma pessoa birrenta, uma pessoa irracional. Simples assim. E 10. Caso você mude de opinião,
não vire um fanático do outro lado, tá? Essa é basicamente a regra do efeito Mola, que eu tinha explicado no meu vídeo do Politicamente Correto e também naquele meu vídeo falando dos ateus lá, sei lá, de 2012, não sei nem de que ano foi. Quando você muda drasticamente de opinião, é muito comum as pessoas se sentirem traídas pelas ideias antigas, sentirem que foram enganadas, tal, por aquelas pessoas que defendiam essas ideias, e aí elas tomam uma posição oposta, elas ficam com raiva, com ódio, começam a esbravejar, começam a xingar aquelas pessoas que antes eram as aliadas delas. Então, calma lá, cara pálida. Salvo raríssimas exceções, você virou um fanático porque você quis. Você pode até jogar a culpa em algum guru, em alguma pessoa muito bem articulada, que tem uma oratória muito boa, mas você acreditou e aceitou e seguiu a manada e o bando porque você quis. Sabe, não adianta você agora sair de lá e colocar a culpa nas outras pessoas, ou pelo menos não colocar a culpa só nelas. Tá? Você também é responsável por isso. Então, você sabendo como é ser um fanático, é bastante idiota você se transformar num fanático também, só que um fanático do outro lado atacando aquelas ideias que uma vez você defendeu. Na verdade, você só está ajudando a aumentar as animosidades. Quando você critica, né, os fanáticos do outro lado, se tornando um fanático do seu novo lado, sabe, você é parte do problema, você não é parte da solução. Então era isso, são só essas 10 diquinhas, né, essas coisinhas que eu queria falar pra vocês. Talvez eu possa ter ajudado vocês a refletir sobre alguns pontos, a refletir sobre algumas coisas que vocês não sabem. Muitos de vocês são pessoas muito jovens que eventualmente podem chegar a conclusões muito precipitadas de maneira muito rápida e sem refletir. Então, pensem direitinho nisso daqui que eu falei pra vocês. Não é um guia 100% acurado ou que vai solucionar todos os problemas, mas se você conseguir se tornar menos fanático ou evitar de se tornar um fanático, eu já considero a minha missão como cumprida. Eu agradeço bastante a ajuda que eu tive de brainstorm aí do Pedrinho, do Ateu Informa, e do Átila, do Nerdologia, que tá sempre me ajudando. E eu agradeço muito a paciência de vocês. Um feliz 2016 para vocês, que seja melhor que 2015, o que não vai ser muito difícil. Um abraço para todos vocês e falou!